Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Ana, eu tenho esse canal aqui, eu falo sobre golpes virtuais e também falo sobre relacionamentos virtuais. O vídeo de hoje tem tudo a ver aqui com o nosso canal, é a cereja do bolo, que nós vamos falar hoje sobre o golpista do Tinder. Então, tem tudo a ver aqui com o que a gente posta, com o conteúdo do nosso canal. Pois bem, eu vou contar aqui um pouco sobre esse homem, quem é ele, o que ele fazia, e após eu volto para comentar. Então tá, quem são os protagonistas desse golpista do Tinder? O golpista do Tinder é um homem, um israelense. Esse cara ficou conhecido mundialmente através de um documentário da Netflix. E esse documentário passou agora, está passando agora no ano de 2022. Pronto, às vezes eu vou baixar aqui a cabeça porque eu fiz umas colinhas, porque é muita coisa, então vocês deem aí um desconto. Então tá. Quem é ele? O nome dele mesmo, o nome real dele, o nome real é Shimon Hayud, é o nome real, Shimon Hayud. Só que esse cara, ele trocou de nome, ele passou a usar o nome Simon Liviev. E quem é o Simon Liviev? O famoso golpista do Tinder. Esse cara, ele é israelense, ele fugiu de Israel porque ele começou a praticar golpes já da saída da sua adolescência para a idade adulta. Ele trabalhou em vários lugares e todos esses lugares ele praticava golpes. Inclusive, certa vez, ele foi contratado para cuidar de um garoto e nessa família foi um dos golpes que ele deu nessa família. Porque ele alegava para essa família que ele era filho de um rabino muito famoso e ele não era filho de rabino nenhum, ele é um homem lá comum. E ele roubou os cheques dessa família, desse garoto que ele cuidava para praticar golpes. O cara já dá golpes desde menino. Pois bem, ele fugiu de Israel porque essas pessoas o denunciaram por ele ter praticado esses golpes. Ele também foi acusado também de dar golpes na Finlândia por várias mulheres, tudo através do Tinder. Então a gente vai começar aqui a falar sobre as protagonistas da série, né, que é do golpista do Tinder, esse documentário. Então vamos lá. Esse documentário, ele fala de 3 mulheres. A Cecile, que era uma norueguesa, a Pernilla é uma sueca e a Aileen é uma holandesa. Essas 3 mulheres são as protagonistas e a gente vai falar aqui sobre elas. Vou começar pela Cecile, que é quando tudo começou lá no documentário. A Cecile, em meu ponto de vista, é a mais sem noção de todas. Por quê? A Cecile, até os dias de hoje, ainda continua no Tinder atrás da sua cara metade, mesmo tendo levado um tremendo de um golpe. Então vamos lá, quem era a Cecile? A Cecile era uma norueguesa que morava na Inglaterra, em Londres. Ela trabalhava, tinha uma vida comum e tal. E ela é fissurada no Tinder. Porque ela gosta de ficar lá passeando e dando os matches e encontrando com esses homens. Certa vez a Cecile deu de cara com esse cara, Simon Liviev. Quando ela deu de cara com ele, ela deu match e ele automaticamente deu match com ela também. Então o que acontece? Nessa história do match, eles marcaram um café. Ele gostou dela, ela gostou dele, eles marcaram café e ele passou a localização dele para ela. Só que quando ela chegou no local, não era um local qualquer, era um hotel podre de chique. Ela ficou até desconcertada porque ela tinha ido com uma roupa bem básica. Quando chegou lá, ele pediu para ela esperar no saguão. Ela ficou esperando, aguardando.
Quando este cara desceu, todo na pinta. O cara veio montado na grife da cabeça aos pés. Óculos de grife, cinto de grife, sapato de grife, calça de grife, meia de grife, tudo todo na grife. O cara veio montado no dinheiro. Eles automaticamente não foram tomar este café, eles foram jantar, conversar e tal. Esse cara, ele contou para ela o seguinte: olha, eu sou um empresário, sou um grande empresário, eu sou filho de um magnata de empresas de diamante, que era a ALLD Diamonds. Ele dizia que era filho do magnata. Então, ele contou para essa mulher que ele quem tomava conta dos negócios e ele, portanto, ele viajava muito. E ele disse o seguinte: olha, eu estou aqui a passeio, eu vim aqui muito rápido, inclusive hoje mesmo eu estou indo deixar a mãe da minha filha com a minha filha lá no país dela. Eu estou aqui, é uma coisa rápida. Você quer ir comigo fazer essa viagem para nós nos conhecermos melhor? Ela disse que ficou assim meio assustada, mas pensou, vai ser só uma viagem, topou. O segurança dele foi com ela na casa dela, pegou as roupas dela, ela voltou e eles foram fazer essa viagem, deixar essa mulher com essa filha nesse outro país. Então foi ele, o segurança, a mulher e a filha neste jatinho particular. Chegou lá, deixou essa mulher, deixou essa filha, foram jantar e tal, depois foram dormir juntos. Quando eles estavam lá no Vucu Vucu, ela achou estranho, porque nas costas desse cara, as costas dele estavam toda marcada. E ela se assustou e perguntou, mas o que é isso que aconteceu? O que foi que fizeram com você? Aí ele deu uma desculpa lá, ficou se passando, dizendo que tinha sido levado uma surra em um lugar aí que ele tinha de viajar por ele ser judeu. Tá, dormiram juntos, fizeram Vucu Vucu. Logo de manhã, quando eles acordaram lá neste país, ele já estava todo estranho, recebendo várias ligações. E aí ela disse o seguinte, ela disse, olha, ele recebia muitas ligações. Ela imaginou que essas muitas ligações eram por conta da empresa, porque ele é um filho do magnata e ele dizia que era ele que cuidava das coisas da empresa, dos negócios. Ele disse o seguinte, olha, eu vou colocar você dentro do voo, você vai voltar lá para Londres porque eu vou refazer os negócios, vou resolver os negócios e a gente vai se falando. A mulher voltou para Londres, morta de apaixonada e iludida. Eles continuaram a se relacionar via webcam, eles entraram em um relacionamento virtual, que é isso que a gente sempre aborda aqui no nosso canal. Dessa história de relacionamento virtual, esse cara começou a meter na cabeça dela, né? Que ele era apaixonado por ela, que ele descobriu que ela era a mulher da vida dele, que ela era a mulher perfeita, que ela era isso e aquilo, e os dias foram se passando. Quando os dias foram se passando, ele disse pra ela o seguinte, olha, eu já tô numa idade tal, eu sou um magnata, eu preciso de uma esposa. Você quer morar comigo? A Cecília, iludidérrima, já apaixonada na primeira noite, só ficou com esse cara uma noite. Sim, meu amor, sim, como que a gente vai fazer? Ele disse o seguinte, olha, você vai procurar casas ou apartamentos pra gente morar. Essa mulher só tinha ficado com esse cara uma vez, iludidérrima, foi em vários lugares procurar casas ou apartamentos para alugar para os dois. Só que quando ela fazia isso, como eles estavam em um relacionamento virtual na cabecinha dela, e ela procurava esses apartamentos, ela ia lá, olhava tudo e ficava em câmera com ele, os dois em câmera, né? O cara lá nos negócios e eles em câmera. Tá, pois bem. Essa mulher começou a procurar essas casas e tal. Certa vez ele disse para ela o seguinte, meu amor, você é a mulher da minha vida, eu preciso contar pra você que eu tenho uma vida muito difícil, eu tenho muitos inimigos e você vai estar disposta a viver comigo desse jeito? Ela, sim, lógico, ficou, né, o cara, um magnata e tal, tudo bem. Esse cara, do nada, eles nesse relacionamento virtual, ela só tinha visto esse cara uma vez, do nada, esse cara liga pra ela uma certa noite, dizendo o seguinte, olha, mandou fotos da cabeça do segurança, ele todo ensanguentado, dizendo, amor, eu estou desesperado, eu sofri um ataque aqui, bandidos foram aqui e tentaram me matar e se não fosse o meu segurança eu tinha morrido, porque o segurança dele é o Peter.
e o Peter me salvou. Ela, meu Deus, ela ficou desesperada. Meu Deus, amor, e agora o que é que eu posso fazer por você? Ele disse, olha, como eu sofri esse ataque agora, as minhas contas foram bloqueadas. Você tem um cartão de crédito pra me mandar, pra me poder resolver umas coisas aqui? Ela disse, olha, eu tenho, mas meu cartão de crédito é muito pouco. Meu limite é só de 2.200 e poucos dólares. E ele disse, não, tá ótimo, me mande sim. A mulher deu cartão de crédito pra ele gastar. Só que esse cara, como ele é o golpista do Tinder, ele já estava com uma terceira mulher, que tinha a mãe da filha, tinha essa mulher, que é a Cecília, e ele estava com a terceira mulher, que é a Pernilla, a sueca. Ele estava com essa sueca em outro país, aprontando todas lá nas boates e tal. Ela deu esse cartão de crédito. Só que no outro dia o cara já veio com conversa de novo. Ai, amor, eu tô desesperado porque foi muito pouco, não deu, e agora o que é que eu faço? Ela disse, olha, eu não tenho. Ele, pois faça um empréstimo. Veja aí com o seu banco, você pode fazer um empréstimo pra mim. A mulher só tinha namorado com esse cara virtualmente, foi lá no banco e fez empréstimo. Eu sei que ao todo a Cecília, eu vou resumir porque a história é muito grande. Essa Cecília, só namorando com esse cara virtualmente, fez em torno de 250 mil dólares de empréstimos e enviou todo este dinheiro para esse cara. Ele disse que como as contas dele estavam bloqueadas, ele rapidamente iria resolver tudo e iria pagar ela. Só que os dias foram se passando e ele foi ficando frio com ela e não pagava. Só que chegou uma hora que ela disse, olha, você tem que me pagar porque eu tô precisando, estão me cobrando, eu preciso pagar essas contas. Ele pegou, fez um cheque, só que era um cheque sem fundo, mandou para ela esse cheque sem fundo. Quando ela botou esse cheque lá no banco, o banco disse, olha, não está autorizado, isso não tem. Aí foi que ela começou a entender que isso poderia ser um golpe. Mas a mulher ainda com aquilo na cabeça, que achando que aquele cara ainda não era um golpista, ela fez o seguinte, ela disse, olha, eu tô desesperada, eu sei o que eu faço. Ligou para a empresa, para a American Express. Ligou lá para a American Express, a empresa mandou uns funcionários lá na casa dela. Isso eu não sei como é que funciona lá, mas foi dessa forma. Quando a empresa mandou esses funcionários, ela contou tudo, olha, eu fiz esses empréstimos, realmente eu menti, me perdoe tudo, eu quero resolver isso aqui, mas eu não tenho como, por conta disso e disso, e contou que estava se relacionando com esse cara. E aí, os caras, esses funcionários, pediram para ver a foto dele. Quando eles pediram, eles viram quem era o cara e eles disseram pra ela, olha, você está sendo vítima de um golpe. Esse mesmo cara, ele já fez isso com outras mulheres. Foi aí que a ficha dela caiu. Pois é, aí que a ficha da Cecília caiu. Ela, na mesma hora, bloqueou ele em tudo e foi lá pra casa da mãe dela. Só que chegando na casa da mãe dela, como ele viu que ela tinha bloqueado ele em tudo, já tinha descoberto, ele começou a ameaçar ela. Começou a ameaçar ela, ela fez o seguinte, ela disse, já que ele tá me ameaçando e que ele não me pagou, eu vou ver o que é que eu faço, porque eu tô desesperada, eu preciso resolver isso. Ela foi em um jornal e contou toda a história. Só que no meio disso tudo, ele estava lá com esta Pernilla. Essa Pernilla, que é a sueca, ela não quis ter um relacionamento com ele, ela quis apenas ser amiga dele. Só que da mesma forma ele fez com essa Pernilla. Ele, um certo dia, do nada a mulher acordou, ele dizendo que precisava de dinheiro, de 30 mil dólares, porque ele tinha levado uma surra, o segurança dele também, e o cara tinha tentado matar ele. E ele precisava desse dinheiro porque as contas dele estavam bloqueadas. E aí ela disse o seguinte, olha, eu não tenho o dinheiro que eu tenho aqui para comprar meu apartamento. Ele, por favor, pelo amor de Deus, implorou. A mulher ficou pensando, meu Deus, eu vou deixar meu amigo, sei lá, morrer. Pegou, deu esse dinheiro. Só que, resumindo, ela também deu quase 100 mil dólares para ele. Ele foi pedindo, ela dava, emprestava, ele vinha pedir de novo. E ele dizia que ia pagar, com juros e correções monetárias. Nesse negócio todo, ela também descobriu que estava sendo vítima desse cara, que era um golpe também. Por quê? Porque ele começou a dar desculpas para pagar esse dinheiro. Começou a dar desculpas.
E chegou uma hora que eu disse o seguinte, pois olha, eu tô com as minhas contas bloqueadas, mas vem aqui que eu tenho um relógio, eu vou te dar isso com a perninha lá, a segunda. Eu vou te dar meu relógio, tu vende e dá muito mais do que tu me emprestou. Essa mulher foi lá, pegou este relógio, só que esse relógio também era falso. Ela também entrou em contato como ela já estava nisso tudo, ela também entrou em contato com esse jornal, porque ela já tinha visto lá que a outra tinha dado parte dele, isso já estava no jornal. As duas acabaram se juntando, para resumir, e deram parte desse cara. Essa história foi conhecida lá em todos os lugares. Aqui na Europa ficou conhecido, esse cara ficou conhecido como golpista do Tinder, porque elas foram nos jornais, elas saíram em todos os meios de comunicação. Inclusive, muita gente tirou chacota com elas, porque elas tinham sido trouxas, porque elas tinham dado esse dinheiro todo para esse cara. Resumindo aqui, né, mas a gente ainda vai falar bastante. Resumindo, só dessas duas mulheres foram quase 500 mil dólares, que dá milhões aí em reais. Só dessas duas mulheres. Ele também começou a ameaçar a Pernilla, ele dizia que ela ia pagar, porque ela e a Cecília tinham colocado ele na boca do povo, olhem só. Nesse negócio todo, como esse cara já estava na boca do povo, a identidade dele, fotos dele estavam em todos os meios de comunicação, ele tinha uma terceira pessoa, que é a última, que foi a top da galáxia, né? A mulher mais top, foi a que deu o checkmate nele. Apareceu uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa estava pegando o voo para se encontrar com ele, lá onde ele estava, na cidade que ele morava. Só que quando ela estava aqui nas redes sociais dela, ela passando aqui de boa, aqui lá no Instagram de boa, de repente aparece o nome golpista do Tinder e a foto do namorado dela que ela estava pegando o voo. Cara, seria cômico se não fosse trágico. Ela estava pegando o voo para ir se encontrar com ele. Essa mulher dá de cara com a foto desse homem chamando golpista do Tinder. Ela pegou automaticamente, salvou tudo aquilo ali, botou numa pasta e foi embora, pegou o avião. Quando ela viu tudo, ela viu toda a história, que ele fazia tudo isso com essas mulheres, com essas duas mulheres, essas duas vítimas. Então ela viu que ela também tinha sido vítima dele. Por quê? Porque todos esses modus operandes que ele tinha feito com essas duas mulheres, ele também fez com ela, inclusive financeiramente. E também tinha algumas imagens das coisas que ele falava para as outras, que era a mesma coisa. Ele fazia um vídeo, só que ele só mudava os nomes. Então, ela viu que estava sendo vítima de um golpista, de um golpe. Ela ligou para ele, contou, ele, não, meu amor, ele negou. Só que ela pensou o seguinte, porra, e agora? Esse filho da puta me deu esse golpe, como é que eu vou recuperar o meu dinheiro? Essa foi a mais inteligente de todas. Foi o que ela fez. Ela pensou o seguinte, cara, eu já tô aqui, eu tô chegando para ficar com esse cara, eu tenho que recuperar meu dinheiro. Ela lembrou, porque ela trabalha com moda também, ela trabalha em lojas de grife. Ela lembrou que o cara, o golpista do Tinder, tem muitas roupas caras, ele é montado na grife. Ela pensou o seguinte, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, eu vou falar pra ele que eu acredito nele e como ele parece que tá sem dinheiro, porque ele tinha dito pra ela que tava começando a ficar sem grana por causa das acusações das mulheres. Ela disse o seguinte, olha amor, vamos fazer o seguinte, vamos vender essas roupas, porque isso vale muito dinheiro, e aí a gente aluga nosso apartamento e a gente foge e a gente vai e some aí no mundo. E o cara acreditou, ele é um babaca, mas ele é um babaca burro, ele é um golpista que muitas vezes ele cai na própria burrice dele. Então ela foi, realmente, ele pegou, deu um guarda-roupa inteiro, ela pegou 3 malas, encheu de bolsa, sapato, óculos, relógio, tudo caríssimo. Cara, aquilo dava milhares de dólares. Ela pegou todas essas coisas, botou dentro da mala, se despediu dele, tratou ele naturalmente, teve que ser fria com esse cara. Só que eu lembro também que teve quando ela estava com ele, ela conta
que ele tinha ido em um médico, um cirurgião plástico, ele queria fazer uma plástica para mudar todo o rosto. E o cirurgião negou, e ela lembrou que ele queria fazer essa plástica porque ele iria fugir, ele queria mudar de identidade. Ponto. Ela pegou, foi embora com essa mala, com essas roupas e começou a lavar essas roupas, passava, começou a vender. E ele achando que ela iria, né, que ela tava de boas com ele, só que era um golpe dela, ela ia dar um golpe nele. E aí ele começou a ligar cobrando, e cobrando. Só que chegou uma hora que ela não teve mais como esconder, porque ele descobriu que ela já tinha vendido quase tudo. E aí ele disse, porra, cadê meu dinheiro? Ele começou a mandar mensagens ameaçando ela, ameaçava e depois falava, eu te amo, por favor, não faz isso. Ela conta que chegou uma hora que ele começou a dizer que estava passando fome, que ele estava fugitivo, que ele... Menina, ele fez ele fez aquele drama. E ela rindo pelas costas dele. Realmente ela vendeu essas coisas. Esse cara sempre mandava mensagens para ela. Ela disse que ele ficou perturbando muito ela. Chegou uma hora, um determinado dia, que ele passou o dia todo mandando mensagem, uma hora ele ficou offline. E ela disse que ele nunca ficava offline. E ele também tinha dito alguns dias passados que ele tinha vontade de ir para um determinado lugar. Então ela pensou, esse cara vai fugir. Ele vai fugir. Como ele já estava sendo investigado na Finlândia, lá na Inglaterra, e essas mulheres já tinham dado parte dele, e ele também estava usando passaportes falsos, ela pensou o seguinte, Sailinha, a terceira, que foi a top. Ela disse, esse cara vai fugir, eu tenho que fazer alguma coisa. Ela pegou, lembrou do lugar que ele ia, entrou aqui na internet e conseguiu ver um voo. E pumba, mandou para a Interpol. Mandou uma mensagem para a Interpol, dizendo que provavelmente esse cara, que era o golpista do Tinder, estava fugindo para esse tal lugar, nesse tal voo. E ela realmente acertou, o cara estava fugindo e ele foi preso. Pois bem, o golpista do Tinder, o Simon Olivier, foi preso, ele pegou 15 meses, ele foi extraditado para Israel, ele pegou 15 meses de prisão. Só que desses 15 meses, esse camarada só pagou 5 meses. Infelizmente, a impunidade reina. Esse cara está solto. Ela disse que se sentiu vingada porque até hoje ela está ainda vendendo esses cacarecos dele. Cacarecos não, essas roupas de grife. Ela foi a única que conseguiu ainda, né, a grana de volta. As outras duas ficaram sendo prejuízo. Inclusive a primeira, que é a Cecília, está até hoje pagando as contas. Ele só foi preso por 5 meses e hoje ele está solto. Ele namora com uma modelo nos dias de hoje. O cara tá de boa na lagoa, namora com uma modelo israelense. Está de boa na lagoa, livre, leve e frajola. Por que ele tá livre e frajola? Porque perante a lei desses determinados países, ele não roubou. Elas deram esse dinheiro porque quiseram. É diferente do Brasil. Até onde eu sei, no Brasil existe a lei contra o estelionato sentimental, no qual as pessoas podem sim ser punidas por mentir, né, por alegar amor por mulheres e surrupiar esses dinheiros. Mas nesses países não. Então ele não só passou 5 meses. Hoje ele dá cursos de como ser um mega empresário. Ele namora com essa modelo lá do país dele, essa modelo israelense. Só que agora, esses dias, porque o documentário está passando agora aqui na Netflix. Ele contou, ele procurou a Netflix, ele disse que vai dar a versão dele. Provavelmente, com certeza, esse vagabundo vai aparecer, né? É bem capaz da Netflix fazer um documentário com ele e ele disse que vai dar a versão dele. Nos dias de hoje, ele está solto, ele namora com essa modelo. Ele dá ele é coach ele dá esse curso de como ser rico. E agora eu vi esses dias que ele foi banido do Tinder. O Tinder baniu a conta dele, porque até os dias de hoje ele continua dando golpes no Tinder. Tanto que no Instagram dele, ele tem um Instagram, no Instagram dele, Simon Olivier, ele ostenta lá carros, Rolls Royce, Ferrari,
Mercedes, desculpa os erros aqui porque eu estou rouca. Ele só ostenta carros caros, Porsche, só carrão. Roupas caras, grifes e tal. Pelo que eu entendi, a galera começou, por conta do documentário, a galera começou a meter hater nele. E ele apagou a conta e disse que vai se vingar, que vai procurar a Netflix e vai contar a verdadeira versão. Quer dizer, a verdadeira da cabeça dele. Porque eu acredito nas vítimas. Eu sempre digo e sempre friso aqui no meu canal. Tem as vítimas e tem as pessoas que não são vítimas. Elas foram vítimas, porque o cara, ele é perspicaz, ele é um psicopata, ele é um narcisista, o cara é um narcisista perverso, ele consegue, não se sabe como iludibriar essas mulheres, que essas mulheres não se sabe como enviava essas quantidades de dinheiro para ele. Eu também vi muita gente dizer, mas elas são ambiciosas. Assim, o que eu entendi da primeira, a gente tem essa bagagem, a gente está aqui há 6 anos, não aqui no YouTube, mas eu estou na internet falando sobre golpes virtuais há 6 anos. O que eu entendi é o seguinte, a primeira, ela não estava a fim de se lucrar em cima de ninguém, que é aqui a mais sem noção. Ela só queria conhecer um cara legal e se relacionar. Então, quando ela viu que ele mostrava que era rico, ela se deslumbrou, mas ela não foi na intenção de dar um golpe nele. A segunda, mais ou menos, lucrou das viagens, das comidas e tal, e acabou levando o golpe. Já a terceira, gente, não tem porque é complicado falar isso, porque esses caras, eles conseguem manipular. Eu digo porque eu falo com muitas vítimas de golpes virtuais. Eu estou no YouTube agora, só tenho 1 ano, mas eu tenho grupo, eu participo de grupos. Eu fui administradora de grupos há 6 anos, vou fazer 7 anos que eu tô nisso aqui, nesse nicho aqui. Então, eu sei o quanto esses caras são manipuladores, eles são perspicazes, eles são doentes. Um cara desse é um narcisista, é um doente, é um psicopata, é um sociopata, é uma pessoa que ela não tem amor. Ele faz tudo isso e ele não tem um pingo de remorso com essas vítimas. Ao contrário, ele ainda culpa essas mulheres, que foi o que ele fez. Ele disse, elas me deram porque quiseram, sendo que elas não deram porque quiseram. Ele entrou na mente delas, ele usou gatilhos mentais para conseguir angariar esses dinheiros, né? Eu assisti essa série, para mim poder fazer esse vídeo aqui, eu resumi bastante. Mas eu assisti por 3 vezes, eu assisti tintim por tintim, eu anotei tudo direitinho. E o que esse cara faz é exatamente, ele usa dos mesmos modus operantes que os golpistas da internet fazem, principalmente o do golpe do estelionato sentimental. É muito isso. O estelionato sentimental, o cara faz tudo isso. Quer dizer, os caras fazem tudo isso que ele fez. É desse jeito. Eles conseguem manipular essas mulheres de uma forma que elas não conseguem dizer não e elas ficam cegas. Eu já passei por isso no ano de 2014 para 2015 com um golpista. Pois é, eu fui vítima de um golpista, não do Tinder, mas do Facebook. E é muito isso. Ele consegue deixar essa vítima cega. Você não consegue enxergar, você não consegue entender que você está sendo vítima. Por mais, o cara diz na sua cara. É tão incrível que ele diz, ele mostra, ele dá todos os sinais que ele está sendo um golpista com você, mas mesmo assim você não consegue ver. Eu também acredito que seja carência também. Isso tem... É muito complexo falar sobre isso. Mas é carência, é falta de amor próprio, é também vontade de ter um grande amor. Isso são vários fatores. É muito complexo e é muito complicado eu vir aqui e dizer que essas mulheres foram burras e isso e aquilo outro. Porque a gente sabe que esses caras, eles têm o poder de persuadir essas mulheres
A gente não consegue entender. Eu digo porque eu falo muito com mulheres vítimas de golpistas, eu falo quase todos os dias, eu ainda estou nos grupos, eu falo quase todos os dias. E as histórias são sempre as mesmas. Eles são todos iguais, eles agem sempre da mesma forma. Então esse aqui foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês aprendam com isso aqui, eu espero que vocês não caiam nisso aqui. Eu espero que a minha voz, que o meu canal, que esse meu vídeo possa chegar a mais e mais mulheres, para que outras mulheres não venham a ser vítimas de um golpista do Tinder. Ele é um de milhões e milhares. Existem milhares de golpistas, não só do Tinder, como de todas as outras plataformas aqui da internet. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam. A gente também tem o Instagram, Desmascarando Golpistas, no qual eu estou lá. Eu sempre estou lá. Então, a gente vai ter vídeo quase todos os dias essa semana. Estou pedindo aqui perdão pela minha ausência. Eu estou doente, ainda estou com a garganta muito, muito ruim. Então, para me gravar aqui foi só o seu sacrifício que está sendo. Espero que vocês tenham gostado e até mais, pessoal.